Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Fez História, essa série especial do Diário do Comércio, o nosso DC, onde a gente comemora 90 anos do Diário do Comércio. Nessa série a gente tem a missão de contar histórias de empresas que perduraram por décadas e décadas, que prosperaram por muito tempo. Quando a gente faz isso, a gente acaba contando a história do nosso povo, da nossa nação, através das nossas empresas. E hoje a gente vai abordar pela primeira vez uma empresa da área da saúde, que é o Laboratório Hermes Pardini. Eu sou Helder Lima, estou aqui sempre muito bem acompanhado da jornalista do DC, Sandra Carvalho. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Ei, Helder, tudo jóia e você? Tudo ótimo. Hoje a gente tem aqui mais uma empresa que a gente é consumidor, né? Desde criança eu lembro da minha mãe me levando no Hermes Pardini. Não sei como é que é a sua experiência com o Hermes Pardini. A minha experiência é grande. Vou Também. muito. Então, mais uma empresa que a gente conta a história que é ligada à história de cada mineiro, né? O Laboratório Hermes Pardini começa em Belo Horizonte, mas hoje ele já tem 177 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. E para ajudar a gente a contar essa história, a gente tem a honra de receber aqui o Alessandro Ferreira, que é vice-presidente do Grupo Hermes Pardini. Alessandro, prazer enorme te receber na nossa casa, o DC. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Helder, obrigado, muito obrigado, prazer enorme falar com você, prazer enorme falar com a Sandra. Eu estou aqui para falar de um assunto que é a paixão da minha vida, é o mote, foi meu primeiro emprego depois, né, enquanto estudante, depois de formado, e eu estou aí há 25 anos nessa empresa, que a gente vai ficar muito feliz de falar um pouco sobre o Pardini, o Grupo Pardini, para todo mundo. Obrigado. Que legal, eu não sabia que tinha sido seu primeiro emprego. Muito bom isso. Bom, vamos então começar do início. Primeiro pontapé, 1959, Belo Horizonte. Por que o Dr. Pardini escolheu essa área de exames? Conta um pouquinho do início do processo. Perfeito. O Helder, Dr. Hermes Pardini, paulistano de nascimento, né? A família Pardini da cidade de São Paulo. E o pai do Dr. Hermes Pardini, ele era executivo, ele trabalhava numa indústria farmacêutica, trabalhava na Bayer. E com isso ele mudou de cidades e veio para Belo Horizonte ser responsável pela operação, né, pela área comercial e representação dessa indústria. O Dr. Hermes ingressou na Faculdade de Medicina, muito influenciado ali pelos contatos do pai, né, pelos amigos do pai, pela própria influência que a saúde tinha na família. Foi um aluno brilhante durante a Faculdade de Medicina e, assim que formou, ele criou o Laboratório Hermes, o Instituto de Patologia Clínica Hermes Pardini, né? Começou numa salinha no edifício Borges da Costa, ali na Rua São Paulo. Assim que ele formou, ele casou com a dona Carmen, e essa empresa desse tamanho hoje, ele começou com 3 pessoas, Dr. Hermes Pardini, Carmen Pardini e a moça do cafezinho, que fazia cafezinho, limpava, e assim começou numa salinha lá no Borges da Costa. E a Carmen, a esposa dele, também era da área? Não, a dona Carmen é uma pessoa espetacular, uma pessoa com energia maravilhosa. Ela estava ali para apoiar o marido, fazia toda a parte administrativa, cuidava, né, recebia os pacientes, né, cuidava ali de comprar as coisas para o laboratório. Então ela fazia essa parte administrativa, cuidava da sala do laboratório, e o Dr. Hermes 100% dedicado aos pacientes desde o início, atendendo pessoalmente cada um que entrava, uma operação muito pequena, mas que desde cedo, né, por ele ter vindo, né, já dentro da Faculdade de Medicina, começado a se especializar numa linha de hormônios, né, e na época pouca gente trabalhava com hormônios, quase ninguém tinha metodologia para se dosar hormônios. O Dr. Hermes ele foi virando uma referência nessa área de endocrinologia já naquela época. Então, muitos outros colegas médicos, quando precisava fazer essa análise, encaminhava para o Dr. Hermes e para a dona Carmen, né, para o laboratório do Dr. Hermes Pardini, para fazer essa abordagem. Então, o Pardini começou com um médico endocrinologista, com o Dr. Hermes, fazendo especificamente exames de hormônios. E a dona Carmen sendo ali o braço direito, esquerdo, as pernas, a energia contagiante até hoje,
é uma pessoa que ela chega no ambiente, ela ilumina o ambiente inteiro, ela conhece todo mundo pelo nome, ela sabe da família de todo mundo, é espetacular. Que legal. E assim, como que ele era? Ele era um cara sério? Ele era um cara, sei lá, brincalhão, humano, mais discreto? Como que era a pessoa? Ô, Sandra, eu tive o prazer de trabalhar diretamente com o Dr. Que Hermes, legal. assim, por diversas vezes, estar na sala dele aprendendo. Bom, acima de tudo, o Dr. Hermes era um estudioso, né? Era uma pessoa que tinha muita profundidade em tudo que ele se propunha a fazer, né? Passava lá seus dias estudando seus livros, né, de endocrinologia, seus livros de medicina, né? Muito cedo ele se interessou por outras áreas que transformou ele num termo que você usou. Tornamos uma pessoa muito humana, né, que ajudava muito os outros. E durante a história dos 25 anos que eu estou aqui no Pardini, eu pude presenciar isso muito de perto. Ele tinha ali uma atitude ativa de querer saber como que ele poderia ajudar na saúde, na família. Nesse consultório na Rua São Paulo, aí no iniciozinho do processo, quais eram os exames que ele oferecia, que ele fazia? E eu também tenho curiosidade de saber qual que era a demanda em Belo Horizonte sobre isso. Perfeito. Como eu te falei, o Dr. Hermes era endocrinologista. Ele, durante a própria graduação, ele começou a se enveredar para a parte de hormônios. Então, os primeiros exames que o Dr. Hermes montou, e lembrar que na época, hoje você liga para uma indústria que tem um kit pronto, ela te entrega 2 dias depois numa máquina e é plug and play, né? Uma boa parte dos testes se faz dessa maneira. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que desenvolver, muitas vezes usando cobaia, muitas vezes tendo que extrair insumos de animais, de montar suas próprias soluções. Então, ele começou fazendo esses testes hormonais, indicado por outros médicos, né? Não se tinha ninguém que fazia isso, e os outros colegas médicos indicavam. 10 anos depois, ou seja, em 1969, por causa dessa referência médica cada vez mais influente na cidade, no meio médico, cada vez mais recebendo pacientes, os pacientes com um atendimento muito próximo da dona Carmen, o laboratório foi crescendo. 10 anos depois, ele inaugurou o que a gente pode chamar de Central Geral de Laboratórios, ou seja, aumentou as especialidades, passou a fazer exames bioquímicos, exames de hematologia, os hemogramas, exames parasitários, então ele ampliou o leque, mas ainda dentro dessa linha de ter um atendimento muito próximo, ter um bom relacionamento com os médicos de Belo Horizonte e ter profundidade científica e médica no que faz. Então, 10 anos, o Dr. Hermes ampliou esses exames com as mesmas características de qualidade de quando ele montou. E nessa época aí da primeira ampliação, né, que você já falou para a gente, adiantou que foi em 1969, abriu mais unidades ou continuou na Rua São Paulo, lá na mesma salinha? Como é que foi? Ele foi ampliando essas unidades, né? Na própria Rua São Paulo, montou-se outra. Essa unidade tem até hoje, na nossa unidade da Rua São Paulo, uma das mais antigas que nós temos aqui no Grupo Pardini. E foi se abrindo outras unidades, no Alipe de Melo, na região da Pampulha, ali onde é a nossa sede hoje de Belo Horizonte, a Aimorés 66, em frente tem a Aimorés 33, foi para onde ele transferiu ali o QG dele, a sala do Dr. Hermes, a lendária sala do Dr. Hermes, que vários funcionários e pacientes passaram por lá. Era uma biblioteca com uma mesa de um médico no meio, maravilhoso lá poder conviver com isso. Ele foi abrindo algumas unidades, mas sempre dentro do que a gente pode chamar de análises clínicas, né? Sempre dentro dessa linha de exames laboratoriais, sem entrar em outras especialidades. Isso demorou mais um pouco. E durante esse tempo ele foi construindo uma coisa, o que a gente fala hoje no Pardini, é que o Dr. Hermes, na época, ele enxergava coisas que só agora a gente está enxergando, né? Só agora a gente vê. Então ele já entendia hoje essa linha, né, Sandra, de o paciente no centro das atenções, de experiência do cliente, de experiência do usuário. O Dr. Hermes já adiantava isso lá em 1969. Então, todo mundo que chegava era atendido por ele, era atendido por um outro colega assistente que ele colocava.
tinha ali um café para se tomar, uma sala agradável, livros para ler, eventualmente música. Então, toda essa experiência ele já colocava lá atrás, mas sempre dentro dessa linha de análises clínicas, de exames laboratoriais. O pessoal falando de marketing de experiência nos anos 90 e nos anos 60 ele já estava fazendo tudo isso aí. Já tinha alguns empreendedores, né, visionários, entre eles o Dr. Hermes, obviamente tinham outros, mas que já entendia que, na verdade, você poderia até receber o primeiro paciente, mas o jeito que você trata o seu cliente garante que ele volte, né? E, querendo ou não, as empresas sobrevivem de recorrência de uso, né? Você vai uma vez, duas vezes, três vezes, qualquer empresa, seja uma indústria de produtos, seja uma empresa de serviço, você quer que o cliente volte, consuma, faça novamente, tenha um histórico ali dentro da sua empresa. Então, naquela época, ele já valorizava bastante a experiência. E a gente pôde ver essa experiência de uma maneira muito interessante. O Dr. Hermes começou a construir unidades muito grandes e muito decoradas, né? Na época do Dr. Hermes, você, por exemplo, chegava ali na unidade da Aimorés 66, tinha um aquário enorme, né, com peixes ornamentais, Eu tratados lembro ali por um... disso. Você lembra disso, Sandra? Então, Lembro. e aquilo gerava uma experiência muito interessante, porque ficar aguardando para ser furado nem sempre é uma experiência legal, né, que você quer que alguém passe. Mas se você está ali com um entretenimento, com uma coisa que te transmita tranquilidade, e ele fez isso em várias unidades, né? Da maneira dele, da maneira que ele entendia que era o melhor para o paciente, ele tentava passar essa questão de equilíbrio. Com o tempo, o Dr. Hermes começou a estudar muita filosofia. Eu gostava muito da linha do budismo. Era Né, isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar sobre as frases de autoajuda que muitas vezes a gente vê em muitas unidades. Exato. Com o tempo, o Dr. Hermes começou a se interessar por filosofia, né? O primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida foi dado pelo Dr. Hermes, foi o Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, e ele começou a estudar outras filosofias, estoicismo. Ele gostava muito da filosofia zen budista, né? Que era aquele equilíbrio, aquela filosofia do meio, né? De você ser ponderado nas suas ações, ponderado nas palavras. E aí o Helder perguntou como que ele era no dia a dia. Ele era ponderado, né? Era uma pessoa bem-humorada, mas um humor equilibrado. Era uma pessoa exigente, mas uma exigência equilibrada, né? Ele tratava todo mundo bem, de uma maneira equilibrada. E aí, com esse estudo de filosofia, com esse estudo, né, de várias linhas de pensamento, algumas vezes com algum tipo de religiosidade também, o Dr. Hermes nunca revelou qual era a crença religiosa dele. Na verdade, ele acreditava no humanismo, né, de fazer o bem, de fazer as pessoas felizes. E com isso ele passou a entender que ele precisava transmitir essas linhas para as pessoas. Primeiro, os colaboradores, nós recebíamos constantemente, né, alguns panfletos, algumas palestras até do Dr. Hermes, algumas falas dele. E depois ele começou a colocar isso nos quadros e levar isso para as unidades. E até hoje, Sandra, nós temos clientes que chegam e pedem essas frases e querem receber essas frases, e nós mandamos essas frases para eles, né? A gente tem uma biblioteca aqui no Núcleo Técnico Operacional Vespasiano, que é a biblioteca Dr. Hermes Pardini, né? Que tem grande parte do acervo era dele, e lá a gente tem tudo que ele escreveu, catalogado, organizado, a gente pega e manda para os nossos clientes. Foi daí que surgiu aí as frases, os textos do Dr. Hermes, que ainda hoje estão nas nossas unidades. Mas já deu para perceber que ele te tinha na mais alta conta, por exemplo, te introduzir na filosofia logo com Nietzsche não era para qualquer um. E eu só fui muito curioso, viu? Eu sempre, desde quando eu entrei no Pardini, eu tinha uma curiosidade muito grande a respeito de tudo. Eu fui mentorado no início pelo filho do Dr. Hermes, pelo Vitor Pardini, que foi meu primeiro, entre aspas, chefe e líder na empresa. E aí eu tive o prazer de ter tido contato com a família Pardini desde muito cedo. Por quanto tempo o Dr. Pardini fica ainda à frente da empresa? E assim, você já deu várias pistas ao decorrer dessa conversa aqui, mas eu queria saber qual que é o legado que ele deixa para a empresa. Perfeito. O Dr. Hermes, ele ficou, até os anos 2000, ele ficou na frente da empresa. Ele fez algumas expansões, né? Em 1994, né, foi criado aí a área de imagem,
da empresa, diagnóstico por imagem com raio-x, ultrassom, aí depois vieram as ressonâncias magnéticas. Isso foi uma obra do Dr. Hermes, um plano do Dr. Hermes. Pouco tempo depois, ele criou o que é hoje o principal negócio da empresa. A gente conhece o Pardini aqui por Belo Horizonte, né? Os clientes conhecem aqui, vocês, mas o maior negócio do Pardini, ele não está em BH, ele está no Brasil todo, que é fazer exames para outros laboratórios, que a gente chama de laboratório de apoio ou laboratório de referência, dependendo de onde Lab você... to lab. Hoje ganhou, por causa da abertura de capital, e a gente tem alguns investidores fora do Brasil, a gente acabou adotando a sigla internacional, que é Lab to Lab, assim, de laboratório para laboratório, fazer exames para outros laboratórios. A gente tem aí 6.400, 6.500 clientes em mais de 2.000 cidades. E o Dr. Hermes introduziu isso em 1997. Né? Por quê? Porque a fama de qualidade do Pardini em Belo Horizonte, de fazer esses exames que ninguém fazia, outros colegas, donos de laboratórios aqui do interior, a primeira cidade a enviar exames para ser feito no Pardini foi Governador Valadares, aqui em Minas. Então, um amigo dele, dono de laboratório, falou: Hermes, faz para mim que eu não tenho como, eu tenho demanda, o paciente tem que pegar o ônibus, ir até Belo Horizonte, voltar. Então, eu vou colocar a amostra aqui numa caixa de isopor, isolada, certinha, e você faz para mim e manda o resultado para mim por fax, sei lá por quê na época, por telefone, passava-se de algum jeito, né? E assim nasceu a central de laboratórios, assim nasceu o apoio. Então, essas expansões, né, de especialidades, em 98 montou-se o departamento de genética, foi um dos filhos, e a biologia molecular, 2 dos filhos do Dr. Hermes montaram isso, mas com o apoio dele, com toda essa organização, e ele ficou até os anos 2000, né, em meados dos anos 2000, né, foi quando começou-se a fazer a transição de uma gestão familiar para uma gestão profissionalizada, uma gestão executiva. Eu não gosto muito de falar que gestão familiar não é muito profissionalizada, isso não está correto. A gestão familiar é profissionalizada, sim, você tem pessoas competentes, mas vamos colocar executivos de mercado, começou a fazer essa transição. Nessa época, os filhos já participavam, né, de vários setores na empresa, cada um dentro da sua especialidade, e nos anos 2000 foi feita essa transição. Você falou de legado, né? Principalmente na cultura da empresa, nessa transição de uma empresa familiar para uma empresa de executivos externos, o que fica da cultura que ele deixa para a empresa? São 3 pontos muito fortes do Pardini, que vem da cultura do Dr. Hermes e da família Pardini. A primeira é essa humanização do tratamento das pessoas, né? Dos colaboradores. E isso se mostra no histórico dos colaboradores aqui. Nós temos executivos da empresa, o próprio CEO da empresa, o Dr. Roberto Santoro. O Dr. Roberto, aqui há mais de 17 anos, começou como assessor médico do Dr. Hermes, né? Ele trabalhava ali na assessoria médica do Dr. Hermes e foi se dado oportunidades para ele e para mim, a outra diretora, a doutora Adriana Linhares, também começou como coordenadora de unidade de atendimento. Então, essa humanização de tratamento das pessoas, esse respeito pelas pessoas dentro da empresa é certamente, acho que o principal legado do Dr. Hermes e da família Pardini para a empresa, sem dúvida. O segundo é a inovação. O Pardini começou fazendo coisas que ninguém fazia, sendo inovador, ou seja, eu vou montar um laboratório diferente dos outros laboratórios que existiam na cidade. Eu vou fazer um laboratório onde até os próprios laboratórios vão encaminhar exames para mim, pacientes para mim, por eu fazer uma coisa diferente. Isso entrou muito no DNA da empresa, né? Só fazendo um parênteses, quando eu estava... Eu falei aqui em off para vocês que eu comecei como estagiário da Faculdade de Farmácia. Eu conheci o Vitor Pardini, eu fazia iniciação científica no laboratório que ele fazia doutorado. E eu sempre fui muito curioso, assim que eu conheci, eu fui atrás ali, eu pedi algumas dicas, né, de carreira, e o que ele me trouxe foi o ensinamento do Dr. Hermes. Ele falou: olha, aprenda coisas que ninguém quer fazer. Aprenda coisas que ninguém quer fazer. Esse é o diferencial do profissional. Se você faz as mesmas coisas que todo mundo faz, você tá na média.
E aí o Dr. Hermes tinha uma frase que ele falou: não faça nada mais ou menos. Se você olha, uma vez ele me falou assim, ó, se você fizer atravessar uma rua mais ou menos, você é atropelado. Ou você atravessa a rua e para do outro lado, você nem vai. Então, essa inovação, assim, ó, faça a coisa e faça bem feito, faça diferente, faça uma coisa que os outros não fazem, é o segundo legado que o Dr. Hermes deixou. E o terceiro, que vem da família inteira e está nos nossos valores, e eu acho que isso contribui para outros valores. Quando você vai entrar na página do Pardini, principalmente lá na página de RI, você vai ver que tem os valores do Pardini declarados, né? O primeiro valor, e talvez seja o valor, eu nunca tinha visto isso e nunca vi isso em nenhuma outra empresa declarado, bom humor. Uma empresa que tem como valor bom humor. Então, Sensacional, sensacional. Isso é sensacional, porque a gente precisa disso para você acordar numa segunda-feira e falar: estou indo trabalhar com amor, com paixão, porque é legal lá, porque eu vou encontrar lá um cara que vai me tratar bem, porque eu vou aprender com a inovação e ainda vai ser legal para caramba, né? Então, esse acho que são os valores que a família Pardini, que o Dr. Hermes, que a dona Carmen Pardini traz para a gente. Uma pessoa extremamente bem-humorada, carismática, iluminada, dá para essa geração. Eu já não sou da última geração, né? Eu já sou de uma geração mais antiga, mas que a gente tenta transmitir aí para os novos. O Alessandro, eu queria perguntar, que você falou que ele falava, tente fazer algo diferente e melhor, algo que ninguém faz e bem feito. Tá, mas onde que ele buscou modelos e inspiração? Vamos supor, exames para outros laboratórios. Foi uma coisa que aconteceu, que surgiu, teve uma demanda lá de Valadares e ele, poxa, isso é um novo nicho. Ou foi uma coisa assim que ele fez uma viagem a um grande laboratório de um outro país e teve inspiração para isso? Como que funcionava essas inspirações? Excelente questão, Sandra. Eu acho que são duas linhas específicas. Primeiro, o Dr. Hermes e os filhos e o Pardini hoje, nós somos pessoas estudiosas, né? Pessoas que os gestores médicos, isso veio dele. Então, o Dr. Hermes ele estava sempre muito atualizado nos congressos, nas publicações. Ele era professor da Faculdade de Medicina, um ponto importante que eu esqueci de colocar. O Dr. Hermes ele dava aula lá de exames laboratoriais, né? Então, todas as revistas científicas na época que chegavam via correio, hoje você pode acessar do celular, que chegava via correio, o Dr. Hermes ele digeria aquilo, ele estudava aquilo, ele ia atrás, coisas que estavam sendo feitas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ele estava sempre atento a essas inovações. A outra é uma característica que eu gosto bastante e que também a gente conseguiu transferir para as gerações, porque a gente conhece pelo nome. É assim, ó, chama serendipidade. O que é serendipidade? Serendipidade é a capacidade de você encontrar uma coisa muito valorosa quando você não está procurando. Você tem um estado de alerta ou tem um estado de atenção onde, eventualmente, uma frase ou um artigo que você lê ou um comentário de alguém em algum lugar, você fala: opa, parece que esse negócio é interessante, deixa eu me aprofundar nisso. E o Dr. Hermes tinha muito isso. Então, eventualmente, um comentário de um colega médico despertava nele: eu vou atrás disso aí, que isso parece uma coisa interessante. E ele se aprofundava nessa questão e aprofundava muito. E essa característica foi transmitida para as outras gerações. Então, a gente está sempre nos congressos internacionais, os congressos nacionais. Hoje a gente é formador de conteúdo, né? Mais do que ouvir, a gente vai para falar, a gente vai para desenvolver. E criatividade e inovação, ela está ligada diretamente à quantidade de informação que você tem. Então, é possível transformar uma pessoa em uma pessoa inovadora e criativa? O que você faz? Você dá informação para ela, informação de qualidade e com profundidade, né? E a partir disso aí ela começa a fazer conexões. Então, a inovação e a criatividade ela vem das conexões das informações que você tem. E aí a gente vai para os congressos, lê muito artigo, discute internamente, capta algumas coisas, observa o concorrente, ele faz isso muito bem. O que o concorrente está fazendo de bom e de ruim? Eu elimino o que ele está fazendo de ruim, melhoro o que está bom e crio um novo serviço.
e assim a gente foi fazendo ao longo dos anos. Então, essa é uma característica muito forte do Pardini e que veio do fundador, veio do Dr. Hermes, veio dos filhos, né, também de passar isso. Né, durante um tempo eles estiveram ali na gestão da empresa, e vieram de executivos próximos ao Dr. Hermes, como o Dr. Carlos Onei, o Roberto Santoro, eu, a Beatriz, outras pessoas que estão lá até hoje, a própria Adriana, e a gente vem transmitindo. Vou dar um salto aqui na timeline, vou para os anos 90, que foi um período que vocês ampliaram o serviço de imagem, né? Criaram um centro genético, então deve ter sido um período bastante importante para a empresa. Você já trabalhava na empresa nos anos 90? Eu fui justamente em 1998, 97 para 98, para montar o centro de genética. Então você sabe contar essa história muito bem para a gente. Bom, com o passar do tempo, a classe médica e os clientes começaram a questionar e a pedir ao Pardini que ele tivesse uma gama maior de serviços, além de serviços laboratoriais tradicionais. Né? E aí foi quando criou a área de diagnóstico por imagem. Né? Quase todo mundo que sai do médico, dependendo da especialidade, sai com um pedido de exames laboratoriais, um pedido de exame de imagem, que seja um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, uma mamografia, algo assim. Então, o Dr. Hermes, observando essa necessidade dos clientes, olha, eu quero ter o que a gente chamou de one-stop shop, né? Ou seja, o paciente chega aqui e ele faz tudo. As atualizações científicas, com o passar do tempo, a década de 90, houve um boom da área de genética, foi quando circulou o projeto Genoma Humano, acho que todo mundo lembra disso. O projeto Genoma Humano transformou a genética em uma das principais áreas de conhecimento, e foi a especialidade de um dos filhos, né, que também era endocrinologista, mas fez seu doutorado em genética. Foi quando eu vim para o Pardini para ajudar a montar o departamento de genética que estava recém-inaugurado. Então, era uma necessidade dos clientes e uma oportunidade de uma janela que se abria. E assim foi com outros serviços. Pouco tempo depois, nós criamos o serviço de vacina, de imunização. Essa história é muito interessante, porque, mais uma vez, a questão da serendipidade, né, de você encontrar uma coisa quando você não estava nem pensando. O Dr. Carlos Onei foi uma pessoa muito importante para a empresa. Ele era o vice-presidente do Pardini, o Dr. Hermes era o presidente, ele era o vice-presidente, e ele estava sempre na recepção, conversava, ele passava a manhã inteira nas recepções, e ele começou a observar que muitas mães levavam os filhos, né, para fazer exames, né, ou acompanhá-las, e perguntavam, olha, eu preciso de fazer uma vacina, eu queria saber se tem algum profissional aqui que pode informar quais as vacinas que meu filho precisa de tomar, ou alguma mãe grávida, né, alguma mulher grávida, falou, olha, meu filho vai nascer, eu não sei direito qual vacina de dar, quando, e isso ele levou para o grupo que assessorava ele, né, no próprio Dr. Carlos, o Dr. Hermes e outros médicos, e foi montado o serviço de vacina. Pouco tempo depois, o Pardini se tornou o maior aplicador de vacina privado do Brasil, pela capilaridade que nós temos aqui em Belo Horizonte. E até hoje somos uma grande referência em imunização, com médicos altamente capacitados, infectologistas, pediatras que trabalham exclusivamente nesse serviço. Então, a década de 90, ela caracterizou por essa diversidade de serviços, aproveitando tendências médicas, necessidades de clientes e oportunidades. É a serendipidade, né? Serendipidade. Isso vem de uma história, Sandra, eu sugiro todo mundo a ler, uma historinha muito pequena chamada Os Três Príncipes de Serendip. E a partir daí criou-se essa característica de serendipidade. Alessandro, agora para a gente descontrair um pouquinho, toda grande empresa tem seus causos, né? Aquelas coisas pitorescas que acontecem no dia a dia. Sim. E isso não vai ser diferente num grande laboratório com tantas unidades. Eu imagino que deve acontecer muita coisa até engraçada, coisa emocionante. Eu queria que você destacasse aí uma ou duas histórias que você pudesse compartilhar conosco. Ah, com certeza. Ô, Sandra, quando eu fui montar o departamento, ajudar a montar o departamento de genética, né? Um dos primeiros testes que nós montamos foi o teste de paternidade. Né, lá atrás, em 1998, né, era um grande tabu fazer exame de paternidade, era uma questão muito complexa.
Tanto que a sala de coleta era uma sala onde você tinha uma sala do lado, outra do outro, com aqueles vidros que de um lado era espelho, do outro era vidro. Aí a mãe entrava com a criança, o pai tinha que ficar observando e depois trocava e tudo mais. E o exame de paternidade pegou aí uma proporção enorme, foi parar nas televisões. Alguns dos testes desses programas de televisão do Sr. Pardini que fazia. Nessa época eu descobri que o ser humano não tem limite para a criatividade do ser humano. É uma coisa exponencial. Mas tem um caso que é um caso emocionante e alegre, que esse eu realmente gosto de contar. Vou contar o caso e como que a gente entrou. A história chegou da seguinte maneira: num estado do Nordeste, especificamente em Pernambuco, uma senhora, uma mulher, estava andando numa feira, dessas feiras de rua, que tem as barracas com fruta, com verdura. Ela estava andando nessa cidade, nessa feira. Ela parou em frente a um feirante lá, um moço que tinha uma barraca de frutas. Ela devia ter os seus 60 anos, algo assim. O moço devia ter ali os seus 40 anos. Ela bateu o olho nele e falou: "Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho", e criou aquela confusão toda em torno dessa questão. O moço não entendendo muito bem, achou que era alguma pessoa com algum desequilíbrio, com alguma questão, e ela começou a falar algumas coisas para ele que começou a fazer sentido. Você nasceu em tal cidade no interior, bateu. Você nasceu no dia tal, bateu também. Qual que é a história? A história é a seguinte: essa mulher morava no interior do estado. Imagina, isso eu estou falando, esse caso deve ter acontecido em 2000. Então, a gente está falando de 40 anos atrás, de 2000, no interior de Pernambuco, situação muito, muito simples, né? Sem tecnologia. Naquela época, as crianças nasciam e eram separadas da mãe. Hoje, a criança vai para a maternidade com a mãe. Ela lembra de ter dado à luz a um menino na sala de parto, e foi separado, e pouco tempo depois entregaram uma menina para ela. E entregaram a menina, ela falou: "Não, eu dei à luz a um menino". Falou: "Não, não foi uma menina. Você estava, né, com anestesia, você estava lá tonta, foi isso". Ela acabou indo com a menina para casa, mas com aquela confusão. 2 anos depois, essa menina faleceu, teve uma doença, e a menina que ela levou para casa faleceu. Isso desestruturou completamente a vida dela. Ela acabou, né, separando do marido, indo morar na capital, né, mudou completamente a vida, e aquela história nunca saiu dela. Ela sempre tinha aquela angústia, até um belo dia ela encontrar com esse moço: "Você é meu filho". Ela contou essa história para ele e tudo batia. Ele foi atrás da certidão de nascimento, era a data que ela falou, era o hospital que ele falou, coleta-se o material genético, manda para o Pardini fazer, filho dela. Filho dela. Olha, foi tão emocionante. Na época nós tínhamos ali umas 20 pessoas trabalhando no departamento genético. Hoje tem mais de triste, é 200. alegre, é É emocionante, triste, é alegre, é tudo junto. emocionante, é tudo ao mesmo tempo. E nessa época a gente tinha umas 20 pessoas trabalhando na genética. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou na hora que a gente liberou essa questão, porque a gente viu como que um exame de alta tecnologia pode ajudar um feeling, um sentimento materno, né, um sexto sentido materno a ser confirmado. E eu lembro na época que o Vitor falou: "Alessandro, o sexto sentido confirmou o exame de paternidade. Não foi nem o contrário. Falou: o mais importante foi o sexto sentido dela, não foi o teste. O que a gente faz aqui é isso. O que a gente faz aqui é dar suporte ao sentimento das pessoas". Então, esse foi um caso entre dezenas de outros, né, que a gente viu acontecer no Pardini, mas existem vários outros. A gente Ô, fez caso Alessandro, criminal, a gente fez caso das mais diversas coisas que você puder imaginar. Alessandra, essa história hoje dela ter a dúvida sobre o bebê, isso não aconteceria hoje, né? Você pega aqui, ó, não é meu filho, então peraí, vamos fazer um DNA ali, super Não, simples, né, não hoje. tenha dúvida. Hoje o exame de paternidade se faz normalmente. A gente, para vocês terem ideia, não tem problema eu abrir alguns números. Quando nós começamos, no ano de 2000, nós fazíamos
algo em torno de 50 testes de paternidade por mês. Hoje a gente faz 4.500 testes de paternidade por mês do Brasil inteiro. Qualquer dúvida que se gere, né, no nascimento, na maternidade, é feito naturalmente. Fora os casos que não são de paternidade, a gente também trabalha na área forense, né, identificação de material, de exumação, né, de material encontrado em alguma cena de crime, apesar de hoje ser menos frequente, porque as polícias estão muito bem equipadas hoje, mas ainda assim nós somos requisitados para fazer esse teste. Então, certamente temos casos aí para escrever alguns livros ou participar de alguma série de televisão aí, de histórias de laboratório, são coisas muito peculiares. Nossa, um caso lindo desse que você conta, fica até difícil voltar aqui agora no roteiro de perguntas, mas eu vou dar outro salto temporal. 2017, vocês abrem o capital, e eu queria, é sempre um momento muito importante para a empresa grande, né, esse passo para a empresa. Eu queria que Sim. você falasse para a gente do cenário e por que vocês decidiram abrir o capital. Um pouco antes da abertura de capital, nós tivemos a entrada de nós já tínhamos passado a transição, né, da gestão familiar para a gestão executiva, né, qual nessa época eu comecei a fazer parte. Eu recebi um convite do atual CEO, do Dr. Roberto Santoro, para sair da bancada e ir para a área de gestão, e aí, além do doutorado que eu já tinha, eu fui fazer um curso de MBA, outras pessoas também. Então, nós fizemos uma gestão executiva, o processo de governança foi instalado, criou-se um conselho de administração, e pouco tempo depois entrou um sócio investidor. Isso está na história, está aberto, foi o Gávea Investimentos, né? O Gávea é um fundo ali do Rio de Janeiro, e o Gávea teve aproximadamente 30%, ele aportou 30%, né, do capital na empresa. O Gávea é do Armino Fraga, né? Exatamente, né? Ele tem ali o Armino Fraga como um dos principais sócios ali. E o Gávea ficou alguns anos. Nessa época, o Pardini começou a adquirir outras empresas, né? Nós fizemos compras aqui em Belo Horizonte, compramos a Biocode, compramos a Progenética no Rio de Janeiro, compramos a Diagnóstica em São Paulo. Isso tudo ampliando a empresa ganhando corpo, e nessa época a gente abriu capital, né? A abertura de capital, ela foi extremamente importante para a empresa, porque os processos de governança corporativa, até pela característica e pela legislação que tem que seguir, eles têm que ser implementados ali na plenitude, né? Isso já foi no final dos anos 2000, e um pouco antes também fizemos uma transição física que ajudou bastante. Tiramos o laboratório de Belo Horizonte, que já não suportava mais a nossa área técnica ali na Aimoré 66, na Aimoré 33, e montamos a então maior planta de automação laboratorial do mundo em 2010, que é aqui em Vespasiano. E recentemente a gente fez um upgrade e modernizamos, e atualmente temos novamente a maior planta de automação laboratorial do mundo em um único lugar, dentro da linha de inovação, dentro da linha de empreendedorismo que o Dr. Hermes tinha. Então, a abertura de capital foi importante para a gente por várias questões. O Pardini ficou muito mais conhecido no mercado, os processos de governança foram instalados ali na sua plenitude, o relacionamento com fontes de financiamento, com fornecedor, com outras empresas, ele melhorou bastante. O roadshow ele foi feito pelos executivos. Eu tive a oportunidade de participar do roadshow nacional e internacional. Foi uma experiência única, maravilhosa, né? Você sentar com investidores americanos, investidores europeus, investidores brasileiros, entender como o investidor pensa, entender o que vai ser exigido da empresa. Isso deu para os executivos que participaram, e nós estamos aqui ainda, praticamente todos os executivos estão aqui, essa experiência de entender como que esse mundo de capital aberto, esse mundo de mercado de capitais funciona, porque isso ia ser cobrado da gente. E até então tem dado muito certo. Ô, Alessandro, e tem uma pergunta assim que não tem jeito a gente fugir dela em toda a entrevista, que é Covid, Perfeito. né? Eu já conversei com você sobre isso ano Sim. passado. A gente vê que é uma fase complicada, mas que o Pardini conseguiu se virar nos 30, né?
conseguiu atender a demanda, teve um momento de serendipidade também lá na Sim, Covid, e eu queria que você contasse para a gente como que foi, assim, a partir do momento, ó, a realidade é essa, o que que a gente tem que fazer, como é que vocês se viraram nessa? perfeito. Ô, Sandra, é outro momento único, né? Então, assim, o Roadshow para abertura de capital foi um momento único na minha vida e eu creio que a crise do Covid foi outro na carreira dos executivos aqui. O mundo tomou um susto com a velocidade que se expandiu, faltou insumo no mundo inteiro, né? A gente não tinha, de repente, faltou máscara, luva e avental no mundo inteiro. Qual que foi a grande vantagem que o Pardini teve na crise de Covid que fez a gente, como você falou, se virar nos 30? Então, além de entender de negócio, nós entendemos de produção, nós entendemos da realização dos negócios. A gente queria mudar os processos para que os processos atendessem às novas necessidades. Então, nós temos uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que está ligada a mim. Quando teve os primeiros casos em Wuhan e saiu da China ali para a Ásia, nós já começamos a desenvolver internamente os testes de Covid, diagnóstico de Covid. Então, quando o primeiro caso foi diagnosticado no Brasil, em São Paulo, o outro caso foi aqui em Minas Gerais, uma cidade aqui próxima, e foi feito pelo Pardini. Antes de chegar no Brasil, nós já tínhamos o teste de Covid padronizado e desenvolvido. A gente tinha ali reuniões diárias para comprar insumo, para achar algum fornecedor no mundo inteiro de insumos, de exames, de coleta e tudo mais. Mudamos os procedimentos de coleta e a experiência que nós tivemos no Enterprise. O que é o Enterprise? É essa planta de automação laboratorial, que é a maior do mundo, nós levamos para o Covid e desenvolvemos um sistema automatizado de produção de exames chamado Guardian. O Guardian é um sistema de monitoramento e diagnóstico de doença infecciosa, que hoje ele continua, além de Covid, faz outras coisas, mas a gente conseguiu fazer Covid em larga escala. Teve uma determinada época, principalmente na primeira onda, que o Pardini foi responsável por mais de 35% dos testes de Covid feitos no Brasil inteiro. Nós chegamos a fazer 25, 26 mil testes de Covid num dia, em um único dia, funcionando 7 dias por semana, 24 horas no ano inteiro. Então, isso gerou não só uma sobrevida para o Pardini, né, uma resistência no Pardini para passar para o Covid, mas oferecendo esses exames para outros laboratórios, nós oferecemos maneira desses laboratórios também sobreviver durante as primeiras crises de Covid, as primeiras ondas, fazendo os testes de Covid, sendo pagos pela prefeitura, pelas operadoras de saúde, quem quer que seja. Então foi muito intenso, né? Eu não lembro de ter trabalhado tanto em toda a minha vida, porque era praticamente 24 horas por dia, você dentro de casa, sem poder sair, mas conectado ou com os outros diretores, ou com funcionário, ou com fornecedor, ou com médico, hospital no Brasil inteiro, fora do Brasil, para tentar ali atender as demandas. Então, foi um aprendizado muito bom. Eu acho que a gente fez um ótimo serviço de saúde pública. Esse é o propósito do Pardini. Quando você entra também, acho que a Ana vai gostar disso, além do bom humor, nós temos um propósito. As pessoas sempre me perguntam qual que é a estratégia do Pardini. Está lá no propósito declarado na nossa página de RI, na nossa página, levar saúde, levar tecnologia e saúde para quem precisa onde estiver. E é disso que a gente sobrevive. Eu tenho muito, muito orgulho, e é isso que o Dr. Hermes tinha também, que a família Pardini tem também. A gente faz com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, o exame de quem está lá em São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro do Amazonas, lá em cima, com a mesma atenção de quem está internado no hospital da capital paulista, ou de Belo Horizonte, ou de Porto Alegre. São os mesmos profissionais, os mesmos testes, com a mesma atenção. E no Covid foi desse jeito. Então foi muito intenso. As duas primeiras ondas realmente foram muito pesadas para a empresa. Lembrar que os nossos colaboradores também pegam Covid, também tiveram problemas, mas estavam ali na linha de frente, todos os dias atendendo, tomando pressão, de todas as maneiras que você puder imaginar. Óbvio que a saúde de cada um é prioridade, certo? Então, se eu colocar a Sandra e o Helder em uma fila
e com algum problema de saúde, Deus nos livre que vocês tenham, e perguntar para cada um quem é a prioridade, o Helder vai falar que é dele e a Sandra vai falar que é dela, porque a saúde é o bem maior que a gente tem. Então, quando a gente tem essa situação em larga escala, né, milhares de pessoas batendo na porta do Brasil inteiro, querendo seus testes de Covid, a gente realmente teve que se inventar. Inventar a ponto de criar rotas aéreas próprias. Alugamos aeronaves próprias, lembrar que a malha aérea do Brasil ela foi diminuída a 20%, 20 e poucos por cento, voos cancelados, linhas inteiras canceladas, e a pergunta que a gente fazia assim, como é que eu vou fazer teste quem está lá no Maranhão? Não tem voo mais de São Luís para Belo Horizonte, para São Paulo não deixam embarcar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um avião. A gente vai sair daqui todo dia de Belo Horizonte, a gente vai bater em todas as capitais do Nordeste, a gente vai de carro do interior para as capitais e vai trazer aqui no final do dia. E é isso que a gente fez. Nós criamos rotas aéreas, alugamos aeronaves. Enquanto os nossos concorrentes estavam recuando para economizar, a gente estava investindo. E aí a gente saiu da crise melhor do que a gente entrou. Isso que eu ia te perguntar, Alessandro. Foi uma crise que gerou oportunidades, novos processos. O laboratório investiu muito, ele precisou adaptar muito, ele precisou fazer muita coisa. Em termos de custo, aumentaram os custos? Houve crescimento do laboratório nesse período Covid, pós-Covid? Uhum. Os custos eles aumentaram, acho que em todos os segmentos, né? Não só no Pardini. Só para vocês terem uma ideia, máscara e luva, que foi um item que literalmente era usado aos quilos, né? Cada paciente atendido, uma máscara, uma luva, um avental pela contaminação. A gente teve aumento de 400% no custo desses insumos, né? Faltando no mundo inteiro. Entre outros. Álcool gel, então, vocês lembram, né? O que aconteceu com álcool gel, o álcool 70. A gente está falando de 600%, 700% de aumento de custo em todos os lugares. Então, naquelas primeiras ondas, houve um aumento muito grande. Os laboratórios são muito dependentes de dólar. O dólar também deu uma disparada nos últimos 3 anos. Então, teve esse aumento de custo. Nas primeiras ondas da pandemia, as pessoas praticamente só faziam Covid, né? Então, as empresas de diagnóstico elas sobreviveram pelo Covid. Depois da segunda onda, as outras necessidades médicas começaram a aparecer. Então, quem tinha diabetes continuava com diabetes, só que estava mais grave, porque ele parou de fazer o controle. Quem tinha hipertensão continuava com hipertensão, só que estava mais grave. Então, todas as doenças crônicas elas começaram a aflorar mais graves nos consultórios, nos laboratórios. Então, retomou-se o crescimento dos exames ex-Covid, e aí a gente tem, desde a segunda onda, um crescimento muito interessante em relação ao período pré-Covid. E essa é uma característica que vai ainda permanecer, Sandra, ao longo do tempo. As doenças crônicas, elas se agravaram muito durante a Covid. Eu não estou nem falando de síndrome pós-Covid, não, que é uma doença nova que todo mundo vai ter que conviver com ela, que está sendo muito falada e é real, tá, gente? Ela não é uma falácia, não. A síndrome pós-Covid, ou Covid longa, como está sendo chamado, é uma doença real com várias aplicações, desde perda de memória, algumas questões autoimunes, varia muito de paciente para paciente. Eu estou falando de doenças outras que se agravaram por falta de cuidado, e doenças graves, né? Alguns tipos de câncer, doenças autoimunes, a diabetes. As pessoas deixaram de se tratar, de se cuidar, porque não podia sair de casa, não podia fazer exame, não podia fazer nada, e agora as sequelas dessas doenças estão vindo muito fortes. E como são doenças crônicas, elas não se resolvem com uma única ida ao médico, tomei o medicamento, tratei. Não. Elas deixam sequelas que vão ser apuradas ao longo dos anos. Importante isso que você está falando. Bom, vou dar outro salto temporal aqui, vou chegar nesse ano 2022, foi quando vocês fizeram a fusão com o laboratório Fleury. Eu queria saber qual que é o impacto disso para as operações de vocês e se vai ter um impacto também para o cliente final, se a gente vai perceber o resultado dessa fusão. Perfeito, Helder. Bom, deixar muito claro, né, isso precisa ficar bem claro, essa fusão, essa combinação de negócio, ela ainda precisa da aprovação tanto das assembleias das empresas quanto do CAD, né,
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, nós estamos nessa fase agora. Está em processo ainda. De submeter informações para o CAD, né? As assembleias vão ser realizadas, o CAD vai analisar, esse processo pode demorar meses para ser finalizado, e após a aprovação do CAD final, né, sanadas todas as dúvidas, é que o processo de fusão vai ocorrer, ou o processo do que a gente chama de combinação de negócio. O mercado de medicina diagnóstica é um mercado muito pulverizado, né? Muito pulverizado mesmo. Por mais que houveram compras aí, o Pardini foi um grande comprador, o Fleury e outras empresas, mas é um mercado que nós estamos falando de 15, 16 mil empresas de medicina diagnóstica. Então, ou seja, os espaços de crescimento têm para todos, né? Está muito longe de ter uma consolidação nesse mercado, muito longe mesmo. Essas duas empresas elas têm características bem interessantes. São duas empresas que zelam muito por qualidade médica e qualidade científica. São os históricos das duas empresas. Então, eu acredito que o consumidor vai né, uma vez o CAD aprovando e passando tudo certo, essas duas qualidades elas vão ser afloradas ainda mais. Né? O que eu costumo dizer assim, ó, quanto mais cérebros pensando da mesma maneira, melhor é o resultado desse pensamento. Então, são duas empresas que têm essa linha médica muito forte, né? O Fleury também é uma empresa médica, fundada por médicos, a atual CEO é médica, vários diretores são médicos, o Pardini também. Então, essa associação de qualidade médica certamente vai chegar no consumidor. O restante, os espaços são muito grandes ainda, né? Não existe ali nenhum tipo de consolidação em nenhum segmento, mas a qualidade médica é uma coisa que realmente a gente vai fazer valer aí para essa fusão quando ela ocorrer. O Alessandro, e agora vamos falar assim, um pouco do presente e um pouco do futuro. Eu queria que você contasse para nós. São 177 unidades e em quais estados? Muitos estados, né? Quantos colaboradores, quantos clientes atendidos por mês? Então, vamos lembrar, né? Que são os números? Começamos com 3 funcionários, né? Dr. Hermes, Dona Carmen e mais uma pessoa ajudando. Hoje somos 7.300 colaboradores, né, em vários estados do Brasil. Então, vou citar Belo Horizonte, né, a região metropolitana. Nós temos aí as nossas unidades de atendimento, São Paulo e região metropolitana, Rio de Janeiro e região metropolitana, Goiânia, uma operação muito grande através de uma bandeira chamada Padrão, que foi adquirida alguns anos atrás. A gente está lá no Pará, em Belém, e também no interior do Pará, numa marca chamada Laboratório Paulo Azevedo, que é uma marca de referência, de qualidade médica também. O Dr. Paulo Azevedo, fundador, é um médico patologista clínico muito reconhecido. Nós estamos em Itajaí, em Santa Catarina, através de uma bandeira chamada Solução, que faz exclusivamente exames de apoio laboratorial, não tem atendimento próprio. E temos aí várias outras marcas de exames de autoespecialização. Exames ligados a diagnóstico oncológico, anatomia patológica, exames toxicológicos, principalmente esse toxicológico que fala o exame do caminhoneiro, né, que quem tem carteira CDE, que faz o exame do cabelo, o nome correto é exame toxicológico de janela ampliada, porque a gente pega aí os últimos 3 a 6 meses de uso de algum psicotrópico, alguma droga. Então, esses 7.000, além de uma operação de lab to lab, que temos funcionários na área comercial, na área logística, no Brasil inteiro. Então, somando todas essas tribos, essa diversidade, todos esses sotaques, 7.300 colaboradores, 20 núcleos técnicos operacionais, sendo que o nosso QG, o Enterprise, fica aqui em Belo Horizonte. E os planos de expansão, eles continuam, né? O Pardini continua como empresa independente, né? A gente está aí aguardando, como eu disse, a aprovação do CAD, continua os planos de expansão, e o futuro aponta para um laboratório cada vez mais especializado, né? Cada vez fazendo tecnologia de ponta. Muito investimento em genética e genômica. A genética, ela começou de novo também com 4, por coincidência, com 4 funcionários, né? 3 funcionários, um estagiário, eu era estagiário. Hoje somos mais de 200 pessoas na área de genética, algo em torno de 280 pessoas na empresa, e a linha que mais cresce é essa linha
que a gente chama de medicina personalizada. É você fazer um exame onde o médico pode não só acertar o diagnóstico de uma maneira mais rápida, mas também prescrever o medicamento para aquela pessoa. Então, é o medicamento certo para a pessoa certa, na hora certa. Então, esse conceito de medicina personalizada é uma das linhas que mais cresce, é uma das linhas que a gente mais investe. E, assim, qual que é o exame de genética assim, mais moderno da atualidade que vocês fazem? Então, eu adorei essa pergunta, porque muitas vezes a gente está aqui em Belo Horizonte e entende que as excelências tecnológicas elas estão em outros países, né? Ou então até em outras capitais, né? Precisa de ir para São Paulo para fazer um determinado exame, ou só pode se mandar para os Estados Unidos, e não. Na verdade, se você for aqui na nossa unidade Eldorado, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, onde eu estou hoje, você faz os mesmos testes de quem está lá. Então, eu diria que o exame talvez mais de tecnologia mais avançada seria a análise do que a gente chama de exoma. Exoma lembrando do projeto Genoma, né, lá atrás. Professor Sérgio Danilo Pena, né? Isso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Vânia Prado, que era do laboratório Sérgio Pena, eu era aluno da Vânia Prado, foi onde eu conheci o Vitor Pardini, foi nesse grupo aí, né, da genética da UFMG, que até hoje é um dos principais grupos do país. Então, o análise de exoma, simplesmente ele lê todos os seus genes, ele dá a sequência de todos os seus genes que geram alguma informação. Então, a gente hoje consegue pegar um paciente e ler, fazer a sequência, base a base. Então, lembrando lá do segundo grau, aquelas bases A, C, G, T, elas têm uma ordem. A gente faz a leitura de todos os genes do indivíduo, todos os genes do indivíduo, e faz uma análise gigantesca. E aí a gente consegue não só diagnosticar alguma mutação genética, a gente consegue identificar uma predisposição a alguma doença, por exemplo, algum tipo de câncer, uma doença neurológica, ou uma doença autoimune. Então, hoje, o que a gente tem de tecnologia mais avançada, e é feito aqui, no Pardini, né, pode ser coletado em qualquer unidade, não precisa ir para São Paulo, não precisa mandar para fora, né, os nossos geneticistas são excepcionais, muito bem formados. Minas tem uma história e uma escola de genética e genômica muito boa, então esse talvez seja aí o que a gente tem de ponta. Alessandro, eu quero te agradecer, a gente está chegando no final desse bate-papo aqui, agradecer seu tempo, foi muito esclarecedor. Tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer que você julgava importante compartilhar com a nossa audiência, ou suas palavras finais? Olha, na verdade, as palavras finais, né? Eu acho que a gente cobriu bastante. E eu queria falar o que Minas e o que Belo Horizonte, já que a gente está falando das empresas aqui de Minas e de BH, aqui é a nossa casa, daqui que a gente nasceu. O Pardini é uma empresa apaixonada por Belo Horizonte, apaixonada por Minas Gerais. O que a gente faz no dia a dia, através do programa Meu Vizinho Pardini, que você deve conhecer, de levar cultura, né, de fazer os festivais culturais, o prêmio de gentileza comunitária que a gente está fazendo agora, outros prêmios do Viva Sua Idade, outros programas do Viva Sua Idade, que é acolher lá os moradores dos ILPIs, é uma tentativa de retribuição do carinho que a cidade teve para a gente. Eu tenho certeza absoluta que o Pardini é o que é, o tamanho dele, a cultura dele, né, de tratar bem as pessoas, de acolher bem as pessoas, porque a gente tem essa mineiridade no jeito. Né? O mineiro trata bem, acolhe bem, né, conversa. Tem uma música que eu gosto muito, que a gente tenta fazer no dia a dia, que fala que você me ligou numa tarde vazia e me valeu o dia. Então, o que a gente gosta de fazer é isso, né? Uma manhã que você passar com a gente, uma tarde que você passar com a gente, que você está com um problema. A gente não só vai fazer seu exame, a gente vai tentar te acolher de alguma maneira para retribuir um pouco do carinho que Belo Horizonte e Minas Gerais têm com a gente. Então, a gente fica muito agradecido a Belo Horizonte e a Minas por tudo que ele proporcionou ao Grupo Pardini. Valeu o dia, valeu a entrevista, foi esclarecedor e a gente aprendeu muita coisa bacana aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Sandra. Valeu demais. Eu que agradeço. Agradeço ao Alessandro pela disponibilidade e por contar essa história tão bacana de persistência, de muito estudo, de muita dedicação para ser o que é hoje. Exato. Eu que agradeço, estamos às ordens. Para vocês, para nossa audiência, um abraço a todos e até o próximo Quem Fez História.
Até lá!